pergunta aqui que eu acho que ela é muito pertinente para o cenário que a gente está vivendo, que é do Bruno Magrin. Hoje, no cenário atual, não seria mais negócio começar aplicando na renda fixa e com o lucro reaplicar em ações? Ô Bruno, isso é o que eles te vendem hoje, né? E esse é o problema que a gente até falou na live anterior. E qual que é o problema da renda fixa? É que ela tem um prazo de vencimento, né? Então, quando você entra para qualquer produto de renda fixa, ele não tem um prazo infinito igual às ações. Então, em algum momento, você vai cortar aquela árvore que está criando, que está gerando frutos, né? Para usá-la em alguma coisa. É impossível. Então, você não consegue fazer igual a ação, que você não tem um prazo determinado de vencimento e você não precisa vender nada, você não precisa vender o seu patrimônio, que é o número de ações, para você usufruir de uma renda. O contrário da renda fixa, você não consegue utilizá-la sem vender o seu patrimônio, né? E o contrato também vai encerrar. Mas, dito isso, eu entendo que é muito atrativo a renda fixa nos patamares atuais que a gente tem hoje, né? A gente está aí com mais ou menos 14% nessa faixa. Então, o pessoal é seduzido. Então, quando você pega a questão da renda fixa num curto prazo, no período de 1 ano, de 2 anos, é muito provável que a renda fixa, a rentabilidade total, quando eu falo rentabilidade total, é valorização mais dividendos, vai bater as ações. Mas isso é para quem está enxergando a 100 metros. Para quem quer enxergar com binóculo, a coisa é um pouco diferente, tá? Então, eu peguei aqui, até na semana passada, eu estava até olhando isso, que é referente a quanto algumas empresas tiveram de taxa de crescimento médio somente de dividendos nos últimos 10 anos, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, Taesa, né, que é uma empresa tradicional, que a gente usa muito como referência, nos últimos 10 anos, ela teve uma taxa média de crescimento de dividendos de 15,54%. Tá? Então você fala, pô, então quer dizer que Taesa, só com dividendos, ela está tendo um crescimento maior no que está sendo me entregue de renda do que o CDI. Nós não estamos nem falando aqui de valorização de cotação, tá, pessoal? Só de taxa média de crescimento de dividendos dos últimos 10 anos. E aí, para surpresa de muitos, quando a gente pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma outra que eu peguei no estudo aqui, nos últimos 10 anos, comparado com o Taesa, que deu 15,54, Banco do Brasil deu 18,43. Contra tudo e contra todos, contra governo, sai, entra, politicagem, não sei o quê, a empresa ainda deu mais do que Taesa na taxa média de dividendos ao ano. Então, pessoal, para quem está investindo com 14% hoje, é uma alegria que eu acredito que ela seja muito temporária, né? Então, se você quiser enxergar as coisas de binóculo, né, tá na hora de você pensar sempre para o longo prazo, que isso aí vai ser bem recompensador para você, tá? Beleza, Fabião? Manda lá outra. Achei formidável isso que você falou, já esse estudo que você fez, e vou complementar uma coisa. Quando você está investindo em renda fixa, você está rendendo esses 14% aí, não é líquido, porque você vai pagar imposto também quando você tira, né? Isso aí, você sabe disso, né? Quando você compra um Banco do Brasil, lembre-se, ele nesse patamar está te dando 40% de payout. O que significa? Exemplo, ela lucra R$10 por ação num ano, está te pagando 4. Os outros R$6 ela está usando para crescer, tá? Então, se você quer comparar a renda fixa com ações, então compara, por exemplo, que ela, ao invés de te dar 4 de dividendo, ela estivesse te dando 10. Aí sim você tem uma comparação. E nem é justa, porque esses 10 seriam sem imposto, né? O dividendo já é isento de imposto. Se bem que tem JCP lá, mas também é outra pegada que ajuda o banco, inclusive, porque ele declara como despesa, né? Isso ajuda o banco também. Perfeito. Então, não dá para você comparar dividendo com renda fixa. Não, ó, comparar com dividendo com renda fixa é um erro tremendo, tá, pessoal? São coisas completamente diferentes, tá? Você vê que a própria Taesa, que o Jean deu no exemplo aí, ela consegue subir, ela consegue gerar valor para os acionistas pagando dividendos, fruto dos contratos que ela tem de 30 anos, ou seja, tem uma geração de caixa garantida por 30 anos
E a dívida que a empresa pega não é igual a dívida que você, pessoa física, pega. É diferente. A empresa pega uma dívida que é extremamente saudável. Então, vamos supor, ela pega uma dívida para construir uma torre de transmissão, no caso da Taesa, sei lá, do ponto X ao ponto X. Ela pega uma dívida 6%, alguma coisa assim, e ela tem uma taxa interna de retorno, sei lá, de 14%. Ou seja, ela está ganhando esse gap e distribuindo em dividendo para você o que está no caixa dela, porque ela não vai precisar desse dinheiro agora. Então, é melhor que ela pegue esse empréstimo e ela usa justamente a geração de caixa que ela vai ter futuramente para falar para o banco: você pode me emprestar que está garantido. Tá? Então, não caia nessa de comparar renda fixa com dividendos. O tem graça ou não? Legal, ele fala sobre fundos imobiliários. Vocês não recomendam? Fabião, peraí, só uma coisinha muito rápida que eu acho que é importante ficar claro. Claro. Paula Felício Maziali está falando, mas você fala em 10 anos e a renda fixa tem esse rendimento em um ano. Não, Paula. Estou falando de uma taxa média de crescimento anual pegando 10 anos. Então, quando eu falei 18%, é uma taxa média de crescimento de 18% ao ano. Óbvio, nós sabemos que as ações são empresas e tem anos melhores e anos piores, mas pegando uma taxa média desse crescimento ao ano, ele dá 18%. Então, o que eu quero dizer? Quando você tem a renda fixa que está pagando 14% em um único ano, nós estamos falando que, na média, Banco do Brasil pagou 18% nos 10 anos. É completamente diferente. O seu contrato ali da renda fixa, por exemplo, um CDI, vai ser, sei lá, de 1 ano, 2 anos. Você recebeu os seus 14% durante 2 anos. Nós estamos falando de receber 18% só de dividendos durante 10. Então é outra pegada. Espero que tenha ficado claro aí. Vai lá, Fabião.